Em pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério. Não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na alegria de hoje podermos celebrar São José, nós aqui, pessoas de tantas cidades e estados do Brasil, você também que nos acompanha pela TV Evangelizar. A palavra de Deus hoje nos fala sobre o esquecimento de Deus. E aí com o Evangelho que termina nos deixando curiosos para saber qual é o nome desse jovem tão querido que não mata, não rouba, não levanta falso testemunho, honra o pai e a mãe, ama o próximo, mas não se tornou discípulo de Jesus. Ele não tem nome. Nós podemos então refletir hoje, rezar hoje e pedir a intercessão de São José a respeito desse nosso esquecimento de Deus. Foi o refrão do Salmo. Esqueceram o Deus que os gerou. Meus queridos, é triste, né? Mas com que facilidade a gente esquece. Ou se a gente preferir, com que facilidade a gente se torna ingrato. Esse esquecimento aqui, na verdade, está na linha da ingratidão. A gente se torna ingrato. Deus nos gerou, portanto, deu tudo que temos, nos sustenta em tudo que somos, nos acudiu quando a gente precisava, né? Acreditou que de fato a gente estava contrito e disposto a viver uma vida nova e preferiu Deus acreditar que era isso e que não era só interesse, porque isso não está bem, aquilo não está legal, eu estou precisando de um socorro, eu estou precisando disso ou daquilo outro, né? Deus cai na nossa conversa com uma facilidade muito grande. É próprio dos misericordiosos serem enganados com facilidade. Você já reparou?
como a gente acredita numas conversas boba, não é assim? Aí alguém até fala assim para você, fique esperto, ele quer alguma coisa. Aí você pega e fala assim, não, imagina, dessa vez ele falou que nunca mais. Isso é com filho, com marido sem vergonha, isso é com amigo interesseiro, narcisista, traidor. A gente, os bonzinhos, né? E é muito bom ser bonzinho, não desista de ser bonzinho, não se torne um malvadinho. Mas a gente cai nessas conversas, né? Só que o mesmo a gente faz com Deus também. A gente faz isso com Deus. Eu acho que esse microfone está muito alto aí na frente, me parece. Dá uma tiradinha, faz favor. Que eu estou me segurando muito aqui e eu não gosto de falar assim, gosto de falar para fora. E nós fazemos o mesmo com Deus. A gente joga umas conversas em Deus. E Deus, bonzinho como é, misericordioso como é, cai na nossa conversa. E aí, através do profeta, ele se ressente e lamenta, né? Que nós o esquecemos. Aí nós temos a primeira leitura do profeta Ezequiel, que foi dado ao povo como um sinal, como uma profecia. Nós ouvimos ali o povo, Ezequiel era um profeta de sinais, né? Então um dia ele se vestia de um jeito, no outro dia ele andava na rua com uma canga de cavalo, de burro, de boi no pescoço, ele andava até encurvado, como se fosse ele um burro carregando peso. Enfim, era um profeta extravagante. Mas o povo o tinha por profeta. E aí então, o povo finalmente diz a Ezequiel, Ezequiel, não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que você faz? O povo começou a sentir que Ezequiel era para eles uma profecia. O que tem a ver comigo as coisas que estão acontecendo com você, Ezequiel? E aqui, meus irmãos, a gente pode tirar um ensinamento a respeito de duas coisas, pessoas e fatos. Existem pessoas que evidentemente nos foram postas na vida, são para nós um sinal de Deus ou de uma proximidade maior com Deus. Então, a vida dessa pessoa precisa causar em mim uma pergunta. Nós muitas vezes somos desligados, com muita facilidade, desconectados da relação semente-fruto, não é? A gente precisa se perguntar, por que é que tem tanto fruto essa pessoa? O nosso problema é que a gente nem pergunta, mas quando pergunta e entende o porquê é que esse fruto chega, porque esse fruto ele precisa de uma semente, ele precisa de um cultivo, aí a gente acha chato, a gente acha exagero, e a gente quer acreditar que é possível aquele fruto sem aquele processo, sem aquela semente. Deus põe na nossa vida pessoas, evidentemente mais frutuosas, progredidas, um passo à frente. Por que é que ela tem isso? Por que é que ela alcança isso? Por que ela recebe isso? O ser humano que nunca faz pergunta diante da vida do outro, a pergunta que faz crescer, não a pergunta da fofoca, né? A pergunta do saber, não a pergunta da curiosidade besta. Ele não cresce. E Deus permite na vida da gente fatos, às vezes da sociedade, do mundo. Então, aquele avião que caiu, e não foi dessa vez que eu estava, né, para a oposição aí, eu faço muito trecho ali, Cascavel, Guarulhos, e naquele aviãozinho, mas não foi dessa vez. Vamos lá, aquele avião que caiu, a gente tem que olhar para aqueles vídeos, aquelas fotos, aquelas reportagens, e perguntar assim para o avião que caiu, avião que caiu, você não vai explicar o que você tem a ver comigo? Tem nada a ver com a gente, aquela tragédia? Não tem parente meu ali, nenhum conhecido meu ali, mas aquela situação, o que essa situação tem a ver comigo? Nada, mesmo. Não me produz nenhuma pergunta, não me produz nenhuma reflexão, não me motiva nenhum passo à frente, não me faz querer desviar disso ou daquilo. Então, Ezequiel, você não vai explicar para nós o que você tem a ver conosco e esses fatos todos da sua vida? Mas antes de eu continuar, acorda quem está do seu lado, fala, eu entendo seu sacrifício, mas você não veio aqui para dormir. Certo? Vamos lá, minha gente. E aí Ezequiel vai dizer, a respeito do que ele estava vivendo naquele dia, né? Ele se vestiu como um homem enlutado. O judaísmo ele é cheio de ritos e protocolos, né? Eles se vestem para ocasiões, inclusive para o luto, para o enterro, para o velório, fica uma semana, fica um mês, vestido de determinada forma, não faz a barba, tem que chorar em público, né? Enfim, um monte de situação. E aí o povo viu então, mas o Ezequiel está enlutado, estou sabendo que ninguém morreu na casa dele, por que ele está enlutado então? O que tem a ver, Ezequiel, essa tua barba desgranhenta, esse andar descalço,
essa situação de mendigo que você está, o que isso tem a ver conosco? Aí Ezequiel vai dizer: a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos em relação a vocês, casa de Israel e Alto Piquiri. Assim diz o Senhor Deus: eu, o Senhor, vou profanar, olha que pesado isso, vou profanar o meu santuário. Ah, Jesus, objeto do vosso orgulho, encanto dos vossos olhos, alento de vossas vidas. O povo finalmente tinha ganho de novo um templo e um santuário. E um templo e um santuário nos faz acharmos que Deus está conosco, nos faz ostentarmos isso para quem não tem templo nem santuário, não é? E um templo e um santuário, ao redor dele sempre gira o quê? Dinheiro. Onde tem um templo e um santuário, vai ter dinheiro, vai ter progresso. Não tem como não ter. Onde tem gente. E se tornou para o povo um objeto de orgulho, de encanto e de alento. Quantas coisas a gente tem na nossa vida, foi Deus que deu. Também um santuário. Mas pode ser um carro, pode ser o filho, pode ser o casamento, pode ser minha autoimagem, meu nome, pode ser meu salário, pode ser o concurso que eu passei, que quase ninguém passa, eu passei na primeira, segunda chamada. Quantas coisas na nossa vida não se tornam para nós, não é verdade? Nosso orgulho, nosso encanto, nosso alento. E aí o profeta diz então: os filhos e as filhas que lá deixastes vão tombar pela espada. Virão tempos muito difíceis. Definhareis por causa das vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros, porque me esquecestes, porque ficastes ingrato. Então veja, meus irmãos, nossa vida tem umas etapas. A gente vem até Deus e recebe, amém? E depois que recebe, agora devolve. Se devolve. Se devolve como? Através da lei, dos mandamentos. Se devolve como? Através daquilo que Deus nos pede. Mas qual é o processo que muitas vezes acontece com a gente? A gente vem até Deus, abusa que Ele é bonzinho, misericordioso. Não é isso? Deus olha para nós e fala: é verdade esse bilhete, acredita. E dá, concede, favorece. E aí a gente vai tendo coisas, uma ou várias, que são orgulho, encanto e alento. E a gente se esquece dele, porque vive de costas para ele. Porque olha para ele e diz: ah, ele vai perdoar. Ah, hoje em dia é assim mesmo. Ah, mas não precisa dessas coisas. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Jesus, não foi o evangelho? Eu sigo protocolos. E aí, meus irmãos, Deus, para não nos perder, porque muito mais importante do que aquilo que Deus nos dá é a salvação, e Deus nos dá o que dá, que é para a gente entender a salvação. Deus diz: vocês vão definhar por própria culpa, e Ezequiel servirá como um sinal para vós. Quem sabe, olhando para Ezequiel, vocês se perguntem algumas coisas. Quem sabe, vendo o avião que caiu, você se pergunte alguma coisa. Fareis exatamente como ele fez, diz o Senhor. E quando isso acontecer, vocês saberão: sou eu o Senhor. E aí vem o salmo que a gente cantou tão bonito: esqueceram o Deus que o gerou. Esqueceram porque ficaram ingratos. Não é esquecer no sentido da amnésia nem da descrença, porque na hora que a coisa apertar de novo, rapidinho vem correndo. Então, é esquecer no sentido de uma postura de vida onde o que Deus me deu, tudo que Ele me dá, Ele não encontra em mim devolução. Eu não estou disponível a Deus, porque estou com sono, porque estou cansado, porque estou disperso, idolatrando o namorado que tenho, perdi ou quero ter, porque estou disperso por causa do candidato meu que ganhou ou perdeu, porque estou disperso porque a minha sogra falou assim, onde se viu, tanto que eu fazia para falar assim da sogra. E a gente se esquece de Deus, a gente fica cansado, anestesiado e indisponível para Deus por coisa pouca. Por coisa pouca. E aí vem o Salmo. Deus coloca imagens para Ele mesmo, né? Da rocha que te deu a luz te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isso, o Senhor os desprezou aborrecidos. Gente, não pensemos que Deus não tem ira. Deus tem ira. Não pensemos que Deus não tem afetos, não tem sentimentos. Eu sei que você sabe disso.
o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, não é isso? As 9 primeiras sexta-feiras do ano para reparar o coração de Jesus. O coração de Jesus dói. O coração de Nossa Senhora dói. Se o outro tem um coração que dói, quando eu me revelo egoísta, interesseiro, indisposto, o coração de Deus não dói. Deus não é uma energia fantasmagórica que, se eu fizer uns rebolation gospel aqui embaixo, ele derrama favor. Deus é uma pessoa que tem favor a derramar e tem um coração que dói. E aí ele continua dizendo: e disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão. Deus esconde o rosto. E tudo isso em vista da nossa salvação. Veja, não é que Deus pede divórcio, tira a aliança do dedo, né? Vai lá, exclui o número da pessoa do WhatsApp, cancela no Instagram, e aí você nunca mais vai ver a sua ex, seu ex. Não, não é assim. Mas Deus esconde o seu rosto, Deus nos deixa pastar, sim. Ou você não está pastando em algumas áreas da sua vida e eu na minha? Uai, se Ele é poderoso, sabe tudo, pode tudo, por que na nossa vida tem assuntos ainda em aberto, tem feridas sem curar, tem entraves sem resolver? Para nos despertar, para nos levar para Ele, em vista da nossa salvação. Aí continua: por que isso? Pois tornaram-se um povo pervertido. Seus filhos são filhos, um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Então está aqui o que é o esquecimento, a infidelidade. O que é perversão, meus irmãos? E vamos entender isso aqui. Cometer um pecado não faz de uma pessoa uma pervertida, ainda que existam pecados um tanto quanto pervertidos. E essa palavra na língua portuguesa tem uma conotação para nós, né? Na sexualidade, sobretudo. Fulano é pervertida, aquela lá, aquele ali é um pervertido. A gente já associa a pecados na linha, né, da nossa moral sexual, e também é. Mas a perversão, são filhos pervertidos. Uma coisa, meu querido, é a fraqueza. Uma coisa é não dar conta de uma situação, pontualmente. E às vezes, mais de uma vez, não dar conta de uma situação. Outra coisa é um projeto de vida. Outra coisa é um consentimento. Outra coisa é a gente se preparar para ir fazer o que foi fazer. Outra coisa é pegar isso e incluir na minha agenda. Incluir no que eu sou, enquanto um ser social. A perversão passa aqui, na Sagrada Escritura, na palavra do profeta, são filhos pervertidos. Nessa falta de entendimento, que pouquíssimas vezes é falta de inteligência por parte da pessoa. Na grande maioria das vezes é perversão mesmo. O que é isso aqui? Nós somos seres sociais. E você que está aqui nessa missa, você é para os outros, inclusive quando o assunto é Deus. Você que está aqui é a tia que reza, você que está aqui é a última pessoa que as pessoas poderiam imaginar que fosse incapaz de viver em determinados tipos de pecado, porque afinal de contas ela é tão da igreja. Exemplo, vamos pegar um casalzinho de namorado. Uma coisa é não dar conta da castidade, não é isso? Porque o banco do carro deita, está ali no portão para devolver, Satanás vem e queima a luz do poste, não é isso? Aí está ali, uma coisa é a fraqueza, a pessoa não dá conta, a circunstância faz o bandido. Tudo bem que tem gente que daí já está reincidido no crime, né? Outra coisa é serelepe pimpão ou pimpona, fazer a trouxinha de roupa na sexta-feira, colocar um pijaminha para voltar na segunda, porque foi dormir na casa dele esse final de semana. E pôr todo mundo em escândalo. E seu filho pervertido? Está sabendo que a fulana dorme lá na casa do namorado? A fulana? Não. E aí as pessoas ficam num esforço de não querer acreditar. Quantas vezes a gente já não se culpou de estar pensando algo do outro? Isso é perversão. Quando eu forço a sua caridade, quando eu forço o seu mundo interior. Eu não tenho esse direito de fazer você se esforçar por alguma coisa, né? Anos atrás, conversando com uma pessoa, um homem simples, trabalhador, e ele falou assim para mim, falou: padre, estava querendo comprar um carrinho melhor, sabe?
Aí me apareceu um bom negócio aí, reza lá para eu ver se é. Eu falei, que carro que é? Que legal. Tá. Aí ele falou o nome do carro, o ano do carro. Um carro 2002. Esse carro está com 22 anos de idade. É o que ele pode. Ele não pode comprar um novo, nem semi-novo. É velho mesmo. Falei, mas tem que ver, carro com essa idade, né? Com essa rodagem, né? Falou, não, padre, vou comprar lá um lugarzinho lá que vende carro, não sei o quê, e tal. E ele falou assim, o cara falou para mim que, até eu olhei lá no velocímetro, lá o carro tem 60 mil quilômetros rodado. Falou, Fê, faz isso não, menino. O carro tem 22 anos, teve 8, 9, 10 donos, ele está com 60 mil quilômetros rodados. Você está beirando uns 300 mil já. É só abrir ali atrás, pegar uma chave, não é assim? Você puxa um fio e volta 300 e poucos mil para 60 mil. Faz isso não, moço, tadinho do menino, né? Veja. Aí eu fiquei pensando, falei, filho, desculpa, você está tanto precisado de um carro assim, porque para acreditar nessa conversa você deve estar muito desesperado. Você sabe que não tem 60 mil quilômetros rodados isso aí. Você sabe que o cara está mentindo para você agora. O golpe está aí, cai quem quer também, né? Percebe? Então, filhos pervertidos, ou seja, eu esqueço que eu sou um ser social, que eu sou um ser eclesial. Eu esqueço a minha relação com o templo. Profanaram o meu templo. Por que profanaram o templo? Ora, Deus, quando deu o templo, sabia que quem é que ia entrar dentro do templo? Um monte de gente imperfeita, pecadora, que às vezes não dá conta de algum assunto ou vários assuntos da vida. Agora, como é que eu sou do templo, me vinculo ao templo? Quando pensam em templo, pensam em mim, e eu me permito um estilo de vida e o esfrego na lata dos outros. Isso é perversão. São filhos pervertidos. Ele não disse são filhos pecadores, porque pecadores todos nós somos. É para isso que Jesus deixou na terra o sacramento da confissão. Quando um bom católico procura o sacramento da confissão e vai lá confessa pecados, ele é um hipócrita? Ele é um pervertido? Não, é o caminho da vida. A gente cai, a gente levanta. Outra coisa, meus irmãos, é um projeto de vida, é colocar o pecado na agenda. E o escândalo dos outros. Por que está dizendo que são filhos pervertidos? Porque os pagãos veem o povo do templo agora assumindo um estilo de vida. Exemplo 2 ainda nessa área. Uma pessoa que tem vida sexual ativa sem ser casada, ela vai lá, se confessa, pode vir na missa e comungar. Confessou lá na quinta, sexta-feira, domingo tem missa, vem, comunga. Uma pessoa que faz disso uma agenda, ele pega e vai morar junto, sabe que tem que casar, mas ele não quer casar. A mãe igreja diz que você gosta, vamos casar? Não, casar para quê? Não, casar não sei o quê. Então você não pode estar em comunhão nem com o corpo de Cristo, nem com a própria igreja. Se você escolhe viver uma agenda, direito seu, mas tchau, obrigado. Uma agenda de vida, uma escolha de vida. Pode ir lá confessar e vir domingo comungar? Não, porque para a confissão ser válida, eu preciso estar numa postura de conversão. Eu vou lá, entrego o meu pecado, peço a Deus a graça de nunca mais pecar, sabendo que possivelmente vou acabar pecando uma hora de novo. Mas eu não estou numa agenda de pecado, não está no meu protocolo. Tem gente que na segunda-feira já sabe qual é o pecado que vai fazer na sexta. Percebe isso, meus queridos? Tem gente que na terça-feira manda um zap aqui, manda um não sei o que ali, que é para garantir que o pecado vai acontecer na sexta mesmo, né? Isso é o pecado do escândalo, da perversão. Então olha lá o que o profeta está dizendo. São filhos pervertidos, se tornaram um povo pervertidos. Filhos que não têm fidelidade. Não têm a fidelidade, ou seja, estão se fiando, se confiando e se aliançando fora de Deus, com os inimigos, com os ídolos. Uma coisa é ter fraqueza, outra coisa é fazer uma aliança com os ídolos, porque aí continua o salmo. Com deuses falsos provocaram a minha ira, me irritaram com seus ídolos. Olha que coisa terrível. Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo. Através de gente louca vou irritá-los. Deus permite as consequências do que a gente planta. Mas aí, meus irmãos, Deus nos dá a graça da conversão e de fazer perguntas. O que será que essa pessoa, que Deus me dá a graça de ter, conhecer, conviver, uma ou várias,
que é mais santa e virtuosa do que eu, me faz pensar? O que é que o avião que caiu me faz pensar? E bem pensadinho, a gente entende que muito mais do que querer saber por que tragédia acontece, é entender onde é que estou eu na existência e se eu não estou fazendo das bênçãos e graças de Deus para mim objeto de orgulho, encanto e alento no lugar de Deus. Mas aí, com a graça de Deus, a gente supera as coisas. E aí a gente chega no evangelho de hoje. Um jovem, chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu faço de bom para ir para a vida eterna? Eu já gostei desse menino, porque a pergunta que ele fez, geralmente jovem não faz. Muito difícil isso. Um jovem, um adolescente, e ele tem uma pergunta para fazer para Jesus. Quando ele chega ali em Jesus, Jesus já era famoso por curas, milagres, exorcismos, já rodava na rua, que esses dias que choveu bastante, lembra aquele dia que choveu o dia inteiro, a noite inteira? Lembra? Então, me disseram aí que naquele dia ele estava num barco e na hora de afundar ele andou na água. Já tinha umas fofocas mitológicas sobre Jesus, não que o andar sobre as águas tenha sido um mito, entenda bem, é óbvio que ele andou sobre as águas. Mas Jesus, gente, era alguém já famoso e reconhecidamente poderoso, reconhecidamente como um sujeito para grandes assuntos. Se você ficasse, eu ficasse, se ficássemos cara a cara com Jesus, Jesus vai passar aqui. No final da missa ele vai ficar 10 minutinhos aqui, ali pertinho da imagem de São José. O que você gostaria de fazer com Jesus? Tirar uma foto. O que mais? Aí você fala assim: Jesus, o senhor tem um minutinho? E aí, diferente do Padre Mário, Jesus fala: claro. Só tem eu e você aqui, essa fila que se exploda. Até 2, se a senhora quiser. O que a gente perguntaria para Jesus, gente? Por que o avião caiu? Ou a gente fala assim: Jesus, estava até vendo lá a reportagem do avião que caiu, meu Deus, que tragédia, que dó. Então, a partir disso, eu queria saber um negócio do senhor. Não é por que o avião caiu, não. O que eu faço para ir para o céu? Seria essa a nossa pergunta? Seria nada. Seria nada. Quem é São Paulino aí? Erga a mão. Tem algum São Paulino nessa missa? Além do... 2. Esconde não, irmão. Pode aqui, irmão. Jesus, queria perguntar para o senhor assim: o que o Palmeiras tem que a gente não tem? Vocês viram ontem, gente? Última bola, 50 e pouco minutos, né? Joga amarradinho, gol! Que dó que eu fiquei, senhor, viu? Já passou a dó também. Foi só naquela hora. O que perguntaríamos a Jesus, meus irmãos, se a gente ficasse tete a tete, né? O que perguntaríamos para um homem que, pelo que se diz, anda em cima da água, nas madrugadas? O que perguntaríamos ao homem, que agora, esse todo mundo sabe, multiplicou pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 2 peixinhos? O que perguntaríamos a ele? O homem que à distância falou para 10 leprosos: eu quero que vocês fiquem curados. E os 10 leprosos ficaram curados. O que perguntaríamos a ele? Vamos agravar um pouco para entender esse menino aqui. As perguntas também dependem um pouco da idade da gente. Com o tempo, a gente, pelo menos deveria, e a grande maioria consegue, com o tempo a gente vai deixando de ser tão retardado, né? Com o tempo a gente vai deixando de ser tão eufórico, supérfluo, a gente vai entendendo algumas coisas. Através da vida e dos tropeços, a gente melhora um pouquinho, pelo menos, né? A gente vai saindo daquela vida rasa, oca, que às vezes é um pouco próprio do período de adolescência e juventude. Eis que temos um jovem e ele faz uma pergunta que eu não sei se nós que estamos aqui na fila da comunhão e eu que estou rezando a missa faria. Senhor, o que eu devo fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna? O que eu devo fazer de bom? Só que no fundo dessa pergunta tem uma concepção também, né, que a gente compra Deus. Se eu faço isso, Deus dá aquilo. Eu estou querendo aquilo de Deus. O que eu faço para ter o aquilo? Essa é a pergunta dele. Por isso que Jesus responde: por que você pergunta sobre o que é bom, filho? Bom é Deus. Deus é bom. E Deus não se compra com maracutaiazinha religiosa, não. Mas aí vamos dar o passo. Alguém aproximou-se de Jesus. E alguém é quem? Homem, mulher, velho, novo, qualquer um é alguém. Pronome indefinido. Lembra dessa aula? Alguém. Alguém é muito inexato. E assim somos nós. Alguém, solto na multidão. Até que a gente se permite uma pergunta: o que eu devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer com a minha existência? Qual rumo eu devo dar para mim mesmo?
A quem eu vou dedicar minha beleza, minha saúde, minha inteligência, minha capacidade de ter fé, de acordar cedo e dormir tarde, trabalhar o dia inteiro? Para onde é que isso vai? Quem deve ser o destinatário disso tudo? Não é? E aí então, alguém pergunta, e aí vai começar a proximidade do ser humano com Deus. O que eu devo fazer? E aí Jesus vai dizer, segue os mandamentos. Aí o homem respondeu, então não é mulher, é um homem. Quais mandamentos? Jesus disse a ele ali, uma listinha, vamos ver se a gente passa na primeira etapa do Enem aqui, ó, na primeira fase do exame. Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho da vida dos outros, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Só aqui já não está tão simples de passar, hein? E não é que ele passou? O menino era bom, gente, era promissor esse menino, hein? Esse menino tinha futuro. Alguém perguntou, o homem respondeu, quem é esse homem? Será que é um velhinho? Quem é esse homem? Um vovozinho assim também, que vai para a igreja porque não tem mais força para ir em outro lugar? Quem é esse homem? É um jovem. O jovem, nós estamos descobrindo quem ele é. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Gente, quer dizer então que eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não levanto tanto falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, eu não trago desgosto para o meu pai e para minha mãe, nunca na vida. Nunca na vida, por causa de mim, papai e mamãe vai perder sono, andar de cabeça baixa, se sentir constrangido, de forma alguma. E mais do que isso, ainda vai levar umas elogiadas na rua por ser meu pai ou minha mãe. E tenho amado o meu próximo, pelo dever da caridade e da justiça. Quer dizer que ainda falta? Olha só que interessante essa pergunta, o que ainda me falta? Veja, meus irmãos, a nossa alma, ela é maior do que a gente imagina. Ela é mais profunda do que a gente já mergulhou. E ela tem uma elasticidade, ela tem uma capacidade de uma grandeza que às vezes a gente ainda não estimulou. Nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de nos dar. Nós somos capazes de sairmos 100% de nós, de nos esquecermos verdadeiramente de nós, por algo, por alguém e por Deus. É possível isso. E no fundo, a gente sente que depois de todo o bem feito, parece que me falta. O que está faltando? Está faltando dar a vida. Porque às vezes eu estou dando o domingo para Deus. E óbvio que eu não vou dar a vida se não estou dando nem o domingo de preceito. Porque às vezes eu estou dando 10% no dízimo. E claro que isso passa pelo dar a vida. Mas às vezes a gente vai, eu dou a Deus a pureza, eu dou a Deus o jejum, eu dou a Deus a esmola do pobre, eu dou a Deus as boas obras. Mas pasmemos. Vamos pasmar? Faz assim comigo. Meu Deus. Aproveita e bate na cara que você acorda. Fala assim, minha Nossa Senhora das almas perdidas do purgatório. Jesus amado. É possível, meus irmãos, fazer essas coisas e pasmemos, nisso não estarmos dando a nossa vida a Ele. A gente consegue compartimentar as coisas. A gente não fala para o outro, deixa os problemas na rua, amor. Não é assim? Você entra em casa, já entra bravo. Você entra em casa, mas você já entra doida. Tem que deixar do portão para fora. Você não fala isso? Deixa eu deixar isso para trás, que eu estou chegando em casa, as crianças estão lá. A gente é capaz de, e às vezes é preciso mesmo, compartimentar as coisas, certo? Eu trabalho, vou lá para ganhar um salário e isso aqui não tem nada a ver comigo. É um mal necessário. A gente pode estar vivendo a fé e Jesus como um mal necessário. Como a maioria das pessoas vive o próprio emprego. Faço porque preciso. Faço para pagar as contas. Não era o que eu sonhava, não era o que eu queria, é o que tem para hoje. Bem? Quem tem cão? Não. Caça com gato. Bora caçar. Mas não tem nada a ver comigo. E às vezes, meus queridos, a gente pode viver a fé assim, de um modo compartimentado, sem se diluir naquilo. Entende isso? Sem se derreter nessa forma que é Jesus. Quando a gente come um bolo e ele é gostoso por quê? Porque uma coisa está diluída na outra, certo sim ou não? Pensa aí no bolo que você mais gosta. Pensou num bolo que você mais gosta? Agora imagina que você está no balcão da pia, da sua cozinha, e tem todos os ingredientes do bolo que você mais gosta.
certo? Aí você vai lá, pega 3 ovos, quebra e... O ovo não faz parte do bolo? Aí você pega lá aquele não sei quanto de fermento e... come na colher o fermento. Certo? Aí você vai lá, pega a xícara de açúcar, vira a xícara de açúcar. Engole com água? Não, com óleo, porque tem óleo, não tem? Aí você pega as 2 xícaras de óleo, bebe e termina como? Roendo a cenoura, porque o bolo era de cenoura. Aí você pega a cenoura e... igual coelhinho. Que horror! Por que ficou ruim isso? Porque quando é que isso tudo é bom? Quando está unido, quando está juntado, quando está cozinhado, aí tem um gosto. Então, meus queridos, é possível ter na mesa da vida, no balcão da vida, todos os ingredientes e mandamentos da fé e ir comendo um a um, sem ligar tudo isso em nós, sem fazer da nossa vida um louvor a Deus. O que ainda me falta? E aí Jesus vai tocar na ferida dele ali, né? Diz que ele era muito rico. Se você quer ser perfeito, e esse é o nosso problema. Ai, padre, a gente está na igreja, mas assim, falar para o senhor, não quero ser santa, não. Esse é o seu problema. Enquanto você não quiser ser santa, você está comendo 1 hora só o fermento, 1 hora só o açúcar, outra hora você está roendo a cenourinha. Ou seja, eu não quero ser santo, viu Jesus? Viu, meu São José? Quero ser santo, não. Eu quero vir, porque longe é ruim, longe é frio, longe é perigoso, longe o capeta pega. Longe é... Olha o Satanás querendo beliscar a gente. Então eu vou vindo. Fui fono, né, como diz o outro. Eu fui fono, fui indo, não é isso? Confessei ano passado, no mutirão, que é quando vem o padre velho, surdo da outra paróquia, que nunca mais vai me ver, confessei, não é assim? Comprei uma cartela, não, cartela, e eu fui vindo, estava lá na porta. E aí eu vou chegando, mas aqui tá bom, viu, São José? Porque essa última parte aqui, tá o meu orgulho, o meu encanto e o meu alento. E aqui ninguém rola, aqui ninguém toca, ninguém mexe, ninguém vai mexer nisso aqui. Gente, a gente quer se aproximar de Deus, mas a gente não quer perder o controle do barco. É ou não é? A gente até quer navegar na direção certa, mas é eu que comando o barco. Essa proximidade de Deus que nos coloca fora do controle das coisas. Então, eu vim vindo, fui fono. Vim lá de fora. E aí quando eu chego aqui, o que ainda me falta? Porque sim, meus irmãos, apesar do homem ali, do Evangelho, estar dentro da legalidade, ele ainda não estava entregue, né? Ele ainda não estava rendido. Ele queria ter o controle de algumas coisas. E no caso dele, Jesus falou, bom, se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer mergulhar em mim e suprir isso que falta, e só regras não preenchem tudo isso, então vai e vende tudo que você tem. Ele era muito rico, essa era a questão dele. E dá aos pobres. Aí você vem e segue-me que você vai ter um tesouro no céu. Aí o evangelho termina tão triste, né? Era para ser uma história tão bonita. Alguém aproximou-se de Jesus, um homem perguntou, e o jovem disse... Agora era a hora do quê? E Felisbino da Silva seguiu Jesus. É sempre assim o evangelho, né? A gente vai conhecendo as pessoas, não é isso? Jesus passou e viu 2 homens pescando e disse, vem, nananana. Eles deixaram as redes e Pedro e Tiago seguiram. A gente sempre sabe o nome, não é isso? Ficou sem nome. De novo repetiu o jovem, é o Forever Young, é o Peter Pan, ele não vai ser homem nunca. Quem é mais velhinho lembra, não lembra? Forever young, I want to be forever young. Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem. É o Peter Pan, ele não quer esse último degrau, né? E aí diz a palavra, ele foi embora muito triste porque era rico. Olha só, ele pensou o quê, né? Se eu der esse passo a mais, se eu subir dessa média onde todo mundo está, isso é perigoso, eu vou perder o controle das coisas. Então, eu vou ser triste. E ele virou as costas para Jesus, porque ele acreditou que se ele ficasse sem aquele dinheiro, ele seria triste. Aí ele ficou com o dinheiro, e ficou feliz? Ficou triste. Tudo que Deus nos pede, meus irmãos, se a gente não dá, nos afoga, nos entristece. E ficou sem nome, né? A gente ficou sem saber quem é esse rapazinho. Querido, hein? Menino bom para casar, você viu?
mas com um apego dentro de si. E aí, meus irmãos, vamos nos perguntar, porque às vezes a gente tem essa pergunta na vida, todos nós devemos nos fazer: o que ainda me falta? E dentro desse falta, Jesus colocou duas coisas então: um desprendimento e uma dedicação. Se despreende disso, para ser um comigo, para se unir a mim. Mas faz o que com o que você desprendeu? Joga fora? Taca fogo? O que Jesus falou do dinheiro dele? Se despreende do teu dinheiro e taca fogo nisso aí, hein? Se despreende do teu dinheiro e joga lá no lixão da cidade, hein? Se despreende do teu dinheiro e faz o que com o dinheiro? Dá aos pobres. Então se despreende desse teu título de doutor e de doutor. Sabe como? Dando aos pobres. Se despreende da tua oratória, do teu microfone. Não deixe ele, Padre Mário, ser o teu Deus. Como? Dando aos pobres. Dedicando aos pobres. Não é para você tacar fogo no dinheiro não, filho. Dinheiro é coisa boa. Eu só não quero que seja o teu Deus. Tua profissão é coisa boa. Só não pode ser o teu orgulho, alento e encanto no lugar de Deus. Então o que eu faço? Nunca mais faço? Não. Dá aos pobres. Meus queridos, a gente tem dado algo aos pobres? De nós. Algo que nos vincula ao pobre. Claro, você ficou sabendo que o asilo precisa de fralda, você faz um pix, ajuda a comprar a fralda. Louvado seja Deus, é óbvio que é assim. Ah, é a missa do quilo, mas você levou lá um pacote de alguma coisa. É óbvio, se nem isso, Ave Maria, hein? Mas veja, meu amado, dá ao pobre aquilo que você mais é apegado. Destina a ele, inclua ele aí. Chacoalha quem está do seu lado, faz cara de espanto, esbugai os olhos e pergunta assim para essa pessoa: será que ele é comunista? Não é possível. Jesus, olha a igreja, né, meu Deus. Vai e não joga fora, destina. É isso que significa se desprender na vida das nossas coisas. Para que Deus dá dinheiro para uma pessoa? Para ela tacar fogo no dinheiro? Para que Deus dá ciência a uma pessoa? Para ela esconder a ciência que tem? Para que Deus dá uma aptidão, um dom e um talento para a gente? Para esconder? Pergunta 1. Pergunta 2. Só para ganhar dinheiro com isso? Destina aos pobres. E todos nós, meus irmãos, temos o que pode ser destinado aos pobres. Entende isso? Todos nós temos, mas essa pergunta talvez responda o que nos falta e o que falta a muita gente nas incompletudes de uma vida tão correta, que não mata, que não rouba, que não dá desgosto para o papai. Amém, glória a Deus, sem isso não tem jeito, mas não é só isso. Amar a Cristo sobre todas as coisas. Ele é o nosso orgulho, Ele é o nosso alento, Ele é o nosso encanto, e tudo que Ele nos deu exige de nós um entendimento. Eu estou vinculado ao templo dEle, eu não posso viver como eu quero. Para as minhas fraquezas, a misericórdia de Deus. Para a minha vida perversa, como se eu não fosse uma pessoa que pode inclusive atrapalhar alguém a crer em Deus, é a justiça, e ela é dura. E nesse caminho que a gente vem vindo, fui fono, que começa lá numa pergunta por causa de uma pessoa, de um avião que cai, que nos faz pensar no céu, a gente vai subir nos degrauzinhos, os mandamentos, até que a gente seja capaz, e isso é graça de Deus, a gente precisa pedir o Espírito Santo para isso, até que a gente consiga se desprender e destinar a. Só que isso é bem doido, você não concorda comigo? Sim, isso é meio esquisito para a mentalidade humana, inclusive para muita gente da igreja. E por que é que Jesus convidou? Jesus deu uma razão que exige fé daquele rapaz. Faz isso e você terá um tesouro no céu, não necessariamente na terra. Faz isso e você terá um tesouro no céu. Porque às vezes na terra você vai ter a perplexidade das pessoas boas, que vão dizer que você ficou doido, que não podemos ser assim, se é lavagem cerebral, onde já se viu. Faz isso para ter um tesouro no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.